Olá, sejam bem-vindos à palestra Ciência do Jogo. Dos livros à inteligência artificial na reinvenção da sala de aula. Eu me chamo Tiago, vou falar sobre um tema muito importante, né? Eu sou professor já faz 10 anos, né? Em 2025 completou 10 anos como professor. Sou formado em ciências biológicas, em matemática, e vou falar um pouquinho de como foi também a transformação da sala de aula no ensino de ciências. Então, quem sou eu, né? Como eu comentei, sou professor de ciências, biologia, matemática, né? Tenho todas essas licenciaturas. Sou mestre em educação, ênfase em gamificação, né? Tecnologia educacional no ensino de ciências, né? E no doutorado, pretendo, né, investigar, né? Eu ampliei esse repertório da tecnologia educacional da inteligência artificial no ensino de matemática. Eu sou pesquisador de inteligência artificial, né? Então eu vejo quais os benefícios, quais são os malefícios da inteligência artificial para os estudantes, tanto para os professores quanto na formação de professores, né? Porque eu atuo tanto na educação básica, eu atuo também no ensino superior, com formação de professores. Então, meu público, né, ainda estou em sala de aula com o ensino médio neste ano de 2025, com turma da primeira série do ensino médio até a terceira na disciplina de matemática. Tenho duas turmas também na disciplina de ciências, um sétimo ano e um oitavo ano, aqui no estado de São Paulo, onde eu resido atualmente, né? Então faz 10 anos que eu sou professor da rede pública estadual do estado de São Paulo. É, e como eu comentei, também atuei no ensino superior e atuo como formador de professores também pela Unesp. Sou pesquisador na inteligência, comentei. Gamificação também foi meu foco e ainda pesquiso, né, para tornar a aprendizagem mais significativa para os estudantes e fazer a inclusão também, né? Então, no mestrado, eu fiz a inclusão na minha pesquisa e no meu produto educacional que foi desenvolvido dos estudantes com deficiência. Então, eles precisam ser incluídos também. Sou autor do produto educacional no mundo do games, eu vou falar um pouquinho depois dele, que foi meu produto educacional que originou-se, né, no mestrado. Eu sou palestrante em eventos de inovação educacional, tenho artigos científicos também publicados, capítulo de livros, que envolve tudo a tecnologia no ensino de ciências e de matemática. Bom, por que repensar o ensino de ciências hoje? Quando a gente fala em ensino de ciências, né, mais voltado ali, olhando para o ensino fundamental, anos finais, de sexto ao nono ano, ciências, prática, sempre vem disciplina de ciência, o professor vai elaborar uma prática. Será que é só isso? Será que as ciências, né, eu falo assim, não só o ensino de ciências no fundamental, como o ensino de biologia no ensino médio, eu também não consigo repensar essa prática? Se a IA já está ajudando até médicos e engenheiros, por que não pode, né? Por que não pode ajudar também na sala de ciências? Pode. E foi isso que eu fiz em 2023, 2022, 2023, no mestrado. Eu lecionava, né, para uma turma de sexto ano e eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado na disciplina de ciências para o sexto ano numa escola aqui na Americana, no interior do estado de São Paulo. Então, eu desenvolvi uma gamificação com estudantes. Saí do lado prático, quando a gente pensa em ensino de ciências, e fui para a gamificação. Olhando ali, né? E foi um desafio muito grande quando a gente traz a tecnologia para o ensino de ciências, não só para o ensino de biologia também. Quando eu fui procurar uma fundamentação teórica, né, para ajudar na escrita, acabei observando que o meu trabalho era inédito nessa área. Para o ensino de ciências dos anos finais, meu trabalho era o primeiro que focou em gamificação na disciplina de ciências. Então foi uma coisa inédita. E ele está disponível na internet. Depois vocês conseguem acessar lá e vocês conseguem descobrir. Do giz ao algoritmo. Minha jornada no ensino de ciência. Começou lá com a graduação, né, com a licenciatura em ciências biológicas.
Quando eu comecei a dar aula ali no meados de 2015, era o quadro branco, o GIS, né? Depois veio o mundo pandêmico, né? No ensino remoto emergencial que a gente vivenciou em 2020 e 2021, né? Não era um ensino à distância, mas um ensino remoto emergencial para aquele momento. Entrou todas as questões de laboratório digital, né? O que fazer, o que a gente pode fazer para conseguir atingir os estudantes, né? Então foi ali em 2020 que por meio de uma atividade que a gente tirava uma foto ou um PDF que a gente hospedava, não conseguimos atingir os alunos, né? Então ali eu comecei a estudar sobre o meio tecnológico educacional e desenvolver alguns games. Em 2020 ainda, sem a gente retornar para a sala de aula presencialmente, ainda estava naquele sistema remoto emergencial, né? Dependendo, cada estado adotou um sistema diferente. Por meio da gamificação, eu consegui atingir os estudantes. Então, eu falo que ali eu fui atrás da informação, acabei me formando, porque a gente não sabia o que fazer, né? Então, ali o professor ele teve que se movimentar, né? O educador ele não podia ficar parado, ele precisava atribuir uma nota. Será que o estudante, além de estar aprendendo, a gente sabe que não estava aprendendo, porque foi um ensino remoto emergencial, a gente tem defasagem desse ensino remoto emergencial que durou ali 2020, 2021, até hoje. Então, a gente sabe que pro Brasil, a gente tem uns níveis que ainda vai demorar um pouquinho para ser atingidos, vamos por assim. Essa juventude que está e que venciou, né, esse ensino remoto emergencial, ainda vai levar essa defasagem até o ensino superior, se ele seguir adiante e chegar até lá, né? Então eu falo que o GIS abriu a porta da escola, né? Então a gente falava de escola, o professor sempre tinha o giz branco, né? Aquele estojo de madeira, aquele suporte de madeira que ia para lá, aquele apagador. Só que agora o GIS ele abriu o caminho da escola. Só que a inteligência artificial veio para abrir essa janela para o mundo, né? A sala de aula não pode ficar só naquele metro quadrado de 4 paredes. Agora, eu falo assim, agora com a tecnologia educacional e a inteligência artificial que veio para somar bastante, vai abrir essa janela da sala de aula para o mundo. E os estudantes, eles já usam isso sem ética nenhuma, né? A gente sabe que eles não sabem que existem legislações que tem que ter um momento ético, tem que ter a autoria para utilizar a inteligência artificial. Não é usar por usar, mas eu preciso saber e preciso também seguir os padrões éticos da legislação. E estão sendo criadas, né? Agora cada instituto educacional criou a sua legislação. E a gente chegou agora na inteligência artificial, né? Que não vai sair de moda, vamos por assim, não vai ser uma coisa que vai acabar, mas é uma coisa que está influenciando bastante e vai permanecer por um bom tempo, né? Então nós professores, né? Nós professores, todos futuros professores, futuros educadores, nós precisamos se atualizar. O professor tem a obrigação de se atualizar, então isso é muito importante. Mas só que a gente tem uns desafios que nos movem, né? Quando eu falo de implantar tecnologia no ensino, principalmente de ciências, de biologia, que nós estamos no Congresso de Ensino de Ciências e Biologia, né? Eu preciso ter o engajamento estudantil. Por que eu vou implantar? Nós sabemos que a aula tradicional não desperta mais o interesse, né? Até coloquei um emoticon ali de sono, né? Porque os alunos não têm engajamento com as aulas tradicionais. A gente precisa buscar, e é a obrigação do professor fazer isso. Quando eu busco uma tecnologia para engajar, eu preciso incluir. Então, eu tenho que ter uma diversidade. Eu não posso excluir os alunos deficientes, né, da minha atividade que usa o uso da tecnologia. Já vi muitos casos acontecer que muitos professores, quando utilizam a tecnologia educacional, excluem esses alunos.
Não, não é preciso. Se eu vou fazer uma atividade diferenciada, eu preciso incluir 100% dos estudantes, sejam eles com deficiências ou não. Então, eu não posso excluir. A tecnologia ela não veio para excluir, a inteligência artificial também não veio para ser uma coisa excludente dos alunos. Eu preciso pensar em todos. Apesar do trabalho que ela pode dar, né, essa adaptação, dependendo do aluno com deficiência, mas eu preciso incluir todos. Ética, né? Eu falo assim que a ética no uso da tecnologia também é preciso. Nós não podemos pegar nada da internet. Tudo tem um dono, tudo tem uma autoria. Não é um game que está ali a público, ele vai pertencer a mim. Não. Se eu peguei de algum site e está hospedado, ele tem um autor. Então, se eu for fazer uso disso, eu preciso dar os créditos para esse game, no caso, ou para um vídeo, ou para um quiz. Eu preciso referenciar, né, o autor que desenvolveu. Eu sei que os games, os jogos, o quiz, as perguntas que ficam, principalmente no Wordall, ou, ou por exemplo, no. Deixa eu pensar aqui. No Kahoot, que também é um outro sistema de jogos, ele tem uma autoria. Então eu preciso ser ético ao utilizar. E nós somos aqui futuros professores, nós somos graduandos em ciência biológica, graduandos na área das ciências, né? Então a gente precisa usar isso, a ética, em qualquer seja a profissão. E tem que ter uma avaliação formativa também, né? Não adianta eu querer agregar a tecnologia sem ter uma avaliação. Usar por usar. O que os alunos vão entender? Que quando eu trago uma tecnologia para a sala de aula, eu vou usar por usar. Mas eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso pontuar os acertos, eu preciso pontuar as notas. Então, eu tenho que sim fazer uma avaliação formativa. Ela não está só para ser usada como um passatempo. Já passou esse momento de passatempo. Agora a gente precisa pensar na educação, a gente precisa pensar na formação desses jovens, porque nós somos cobrados por isso. Então, nós precisamos que eles consigam atingir, né, as habilidades, né, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, ou do Currículo Paulista aqui no estado de São Paulo, né? Cada estado tem o seu próprio currículo, então a gente precisa pensar e fazer uma avaliação formativa disso também. Aí eu trago aqui um exemplo muito real que deu certo, o produto educacional no mundo dos games, que está no Educaps, que foi desenvolvido durante o meu mestrado, né? Só para mostrar que a tecnologia se engaja. Para esse estudo, eu usei um sexto ano do ensino fundamental, incluí todos os alunos, não deixei nenhum de fora, então teve 3 alunos com deficiências que participou das atividades. Como funcionou para ter todos esses dados que estão na tela que vocês estão vendo? Antes eu fiz a aula expositiva dialogada, apliquei uma atividade manuscrita, né? Então eu peguei 3 temas, 3 habilidades do primeiro bimestre do sexto ano, né, do currículo paulista do sexto ano do ensino fundamental, que envolve misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Depois falei um pouquinho de separação de misturas e falei também de transformações físicas e químicas. Está errado aí aqui embaixo, tá, pessoal? Mas envolve transformações físicas e químicas, né? O game são 3 games de 3 habilidades diferentes. Então eu falo que nesse gráfico que vocês estão vendo pequeno, mas está disponível lá no Educap, vocês conseguem acessar também, ou depois por meio da minha plataforma, você consegue a evolução, né? Que a cor maior é quando eu usei a gamificação. Claro que eles se sentiram mais engajados, né, porque era game, é diferente de uma atividade de escrever, né, de uma perguntinha, de uma foto, de uma prática, né, e é um sexto ano também, né, eu falo que o ensino fundamental é um pouquinho mais engajado hoje em dia, quando eu trago
uma atividade diferente do que o ensino médio, mas eu consigo aplicar para todos os anos? Sim, consigo. Tanto para ensino fundamental, anos iniciais, tanto para ensino fundamental, anos finais, quanto para o ensino médio também. Pode ser na disciplina de biologia. Tem jogos que a gente consegue se desenvolver. E nós precisamos buscar isso. Então, em evolução de notas, eu tive nesse sexto ano, que foi o meu estudo da pesquisa do mestrado, mais de 90% de evolução em nota de entendimento. Então, foi uma diferença muito grande numa atividade manuscrita. Então, aqui eu vejo um potencial muito grande quando eu agrego a gamificação também no ensino de ciências. Eu não preciso ficar fazendo práticas, todo bimestre, né? Vamos pensar assim, mas eu preciso fazer também. Principalmente quando eu falo de misturas heterogêneas, homogêneas, para essa turma eu também apliquei uma prática, né? Ali as misturas, né, de vinagre, bicarbonato, ou quando a gente faz todas a prática de mistura, também teve a prática de separação de misturas, como a gente fez essa separação, o café, como ele chega, né? Água e óleo na mistura, por que que não se mistura? Então, para essa pesquisa, né, para essa turma que foi o objeto de pesquisa, teve aula expositiva dialogada, teve a prática de misturas, de separação de misturas, e teve a prática também de transformações físicas e químicas, né? Que a gente tem vários exemplos, porque essas três habilidades andam juntos no currículo dos estudantes, e eu vejo que a gente atingiu uma evolução muito grande. Outro exemplo que eu trouxe para vocês também, agora é utilizando a inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho de nanotecnologia. Mas aqui eu falei, aqui eu também eu misturei a biologia com o ensino de matemática. Então, eu associei a nanotecnologia com as escalas e proporções. Então, esse é um outro exemplo. Vamos observar que também eu consigo associar, eu consigo utilizar a inteligência artificial ao meu favor na sala de aula. Olá, sou o professor Tiago. Você já parou para pensar o que um fio de cabelo tem em comum com materiais usados em satélites, curativos ou telas de celular? A resposta está na escala. E hoje eu quero te mostrar como esse tema pode transformar uma aula de matemática. Na escala nano, a gente lida com medidas bem pequenas, tipo muito pequenas mesmo. Um nanômetro é um bilionésimo de metro. Só para comparar, um fio de cabelo tem mais ou menos 80 mil nanômetros de espessura. É tipo imaginar uma régua e dividir em bilhões de pedacinhos. E é aí que a matemática entra. Quando a gente trabalha com potências de base 10, ordens de grandeza e proporções, os alunos começam a enxergar o que antes era invisível. Quer ver um exemplo simples? Dobra uma folha de papel várias vezes, até que ela fique quase impossível de ver. Isso vira uma porta de entrada para o mundo nano, direto na prática de sala. Falar de nanoescala não é só conteúdo, é oportunidade. A gente conecta matemática com química, física, tecnologia. A aprendizagem deixa de ser só fazer conta e vira compreensão do mundo. O aluno entende para que serve, e isso faz toda a diferença. Se você acredita que a matemática pode revelar o invisível, leve esse tema para a sua sala. Trabalhar escalas, proporções e medidas com exemplos reais deixa tudo mais leve e inspirador. Vamos juntos transformar a educação? Então, aqui eu utilizei a inteligência artificial também no ensino de ciências. Como isso foi importante, né? Como nos ajudou, nos ajudou não, né? Como isso vai nos ajudar na sala de aula. A IA como parceria da docência. Eu falo para todos, como eu sou estudante da inteligência artificial, eu falo que a inteligência, ela não é o professor, ela não é a substituto do professor, ela não tem que fazer a função do professor.
A IA, ela atua como uma assistente criativa, ela vem para potencializar as ideias, o planejamento. Por que eu posso usar a inteligência artificial no ensino de ciências, de biologia, na nossa área? Para gerar exercícios extras, mas eu preciso dar os comandos corretos, a informação correta, adaptar linguagem de alguma atividade, né? Como que eu posso falar assim? Eu preciso adaptar uma atividade para um estudante da primeira série do ensino médio, que tem tais deficiências, conta um pouquinho de como ele vai ajudar a adaptar essas atividades. Criar avaliação com feedbacks automáticos, consigo também planejar, mas não quer dizer que a inteligência artificial, a hora que você planeja essa avaliação, vai gerar um formulário sozinho para você. Não, ela não vai fazer isso. Igual o vídeo que a gente acabou de assistir. Nós geramos o avatar, nós precisamos ir em outro site, precisamos pensar no texto, precisamos instruir, alimentar a inteligência artificial de forma correta, com a informação verídica, né? Para que ela não invente qualquer informação. Nunca a informação da inteligência artificial vai estar 100% correta. Não existe isso, a gente precisa pensar muito. E como a gente viu, né? Nós podemos criar vídeos e recursos visuais interessantes para engajar, né, perdão, os estudantes. Então a gente precisa pensar nisso. A IA é a nova calculadora pedagógica. Quem aprende a usar ensina melhor. Porque a gente está vivendo um momento que as nossas aulas tradicionais, elas têm que existir sim. Não é que a gente tem que deixar de dar nossas aulas tradicionais. Não, porque dependendo do conteúdo, é só ali na explicação, na aula expositiva dialogada, que os estudantes vão entender. Mas se eu quero uma melhoria desse processo, se eu quero que ele entenda mais, que ele se engaja mais, eu posso utilizar a inteligência artificial para potencializar esse ensino. Então, é uma ferramenta que veio sim para ajudar nós professores. Aprender para todos, como eu comentei, né? Nós vamos utilizar a inteligência artificial ou nós vamos utilizar a tecnologia, eu preciso incluir. Eu tenho que ter um recurso acessível visualmente para o meu aluno ou para os professores. Como eu trabalho com formação de professores, eu tenho que pensar. No caso lá do mestrado, eu utilizei a plataforma Wordwall, porque eu queria que o produto educacional servisse para os professores, que eles conseguissem adaptar-se ao contexto da sua realidade, né? Porque cada região do Brasil é diferente. Eu estou aqui no estado de São Paulo. Eu tenho uma realidade diferente das escolas estaduais daqui e de outras regiões do Brasil. Então, eu acabei, né, escolhendo a plataforma Udjol por ser gratuita para os professores e para os alunos, ele conseguia fazer a sua adaptação. Então, os recursos têm que ser acessíveis. Não adianta eu querer enfeitar com um recurso bonito, mas que a pessoa, ou o professor, ou o estudante tem que pagar para ter acesso. Não adianta. Então, vai ser uma coisa inviável nós precisamos pensar nisso. A participação de diferentes perfis de estudantes. Então, eu tenho que pensar, na hora que eu for usar inteligência artificial, ou eu for usar gamificação, ou se eu for usar aprendizagem baseada por problema, ou se eu for utilizar uma rotação por estação, uma sala de aula invertida, eu preciso pensar em todos os perfis. Numa sala de estudantes, vamos por assim, no mínimo 30 estudantes, os perfis são totalmente diferentes, nem todos têm o material tecnológico para fazer essa atividade. Então, eu preciso atentar a isso. Se eu for utilizar, a aprendizagem tem que ser para todos, eu não posso excluir. A IA vem com apoio para essa personalização. Se eu preciso fazer uma adaptação para esses perfis, a inteligência artificial vem para somar. Se eu não consigo ter as ideias, mas eu sei que eu elaboro a atividade, eu preciso, eu não consigo pensar como adaptar. Mas por que não recorrer à inteligência artificial? Lembrando, de modo ético, que tenha que ser da sua autoria e tem que ser uma informação correta. Eu não posso formar meu aluno com a informação errada. Então,
Nós precisamos se atentar a isso. Entre o código e o coração, né? Então, como eu acabei de comentar, o uso responsável da inteligência artificial. Eu preciso usar a inteligência artificial com responsabilidade, com ética, eu também preciso instruir. É nosso dever, é nossa obrigação como educador também instruir o aluno a utilizar a inteligência artificial de uso ético, de uso responsável. Ele não pode utilizar de qualquer forma. A gente sabe que o uso da inteligência artificial não é proibido, mas eu tenho que ter minha autoria, eu tenho que ter o meu protagonismo docente nisso, e como protagonismo estudantil também. A inteligência artificial vem para aprimorar uma criatividade, para inovar a nossa criatividade, para inovar as nossas atitudes em sala de aula. Então, o professor ético é o programador da esperança. Então, se eu for trazer uma coisa nova, eu preciso ser o ético possível. Porque se eu não ensino o meu aluno de forma ética quando eu utilizo a inteligência artificial, eu estou sendo irresponsável. Meus alunos também não vão ser éticos na utilização. Então, eu preciso pensar tudo isso. E existem regras para tudo, né? A gente fala que existe regras para tudo. E agora, por onde começar? Vou dar algumas pequenas dicas, né? Porque eu sei que a gente não tem muito tempo e a gente tem que ser mais sucinto possível, né? Começar pequeno. Não queira fazer coisas mirabolantes, que a gente não vai ter tempo. Mas usa a IA para gerar 3 atividades extras. Faz lá o teste. Primeiro, pega o tema, pega um livro, pega um artigo, um capítulo de livro, ou um expandido, um relato de experiência, e instrui a inteligência artificial. Alimenta ela com essa informação mais correta possível. Depois que ela alimentar, né, a gente usa o famoso prompt, depois que ela está alimentada, é um termo tão feio, mas ela precisa aprender também, né, alimentar e instruir e ensinar a inteligência artificial com o conteúdo que eu quero, eu vou lá e peço para ela gerar 3 atividades. Só que aí, após gerar as 3 atividades, eu preciso comparar com a fundamentação teórica que eu forneci para ela. Será que está certo? Será que foi do jeito correto? Eu não posso confiar na inteligência artificial. Eu não posso gerar as coisas e não ler, porque vai vir informações incorretas. A inteligência artificial não é 100% correta, mesmo eu alimentando ela com a informação correta. Transforma o conteúdo em um desafio gamificado também. Então, eu deixo para vocês. Eu sou professor de ciência, professor de biologia, nunca utilizei a gamificação. Mas pega lá uma habilidade fácil. Vai lá na inteligência artificial, me ajude a fazer um game disso, me dê ideias, e cria o game e testa para ver como que vai ser. Você vai gostar bastante disso. Eu sei que o uso da tecnologia para o professor demanda tempo, tem que ter tempo, principalmente, né? A gente não tem tempo para isso, porque a gente normalmente leciona 36 aulas semanais, então é muita coisa, é várias disciplinas, várias turmas, várias escolas, então a gente sabe da correria do dia a dia. Então, começa aos poucos, começa pequeno, como eu disse, depois você vai aprimorando isso. Adapte um recurso visual para os alunos com deficiência, tá? Então, não esqueça, não excluam os alunos com deficiência, porque ele faz parte na sala de aula. Se ele está aí, ele precisa interagir com o professor, ele precisa interagir com as atividades. Começa pequeno para ele também. Por exemplo, eu sei que aqui a gente está falando de ensino de ciência e biologia, mas nós temos vários corpo humano. Quando a gente vai falar de corpo humano, as escolas têm os bonecos, né, com os órgãos, que o esqueleto também algumas escolas têm. A gente pode usar esse recurso para esses alunos com deficiência. Inovação não é luxo, é um compromisso com o futuro. Inovar não é luxo para ninguém, mas é um compromisso que nós assumimos como educadores para um futuro brilhante, né?
Então a gente está chegando ao fim da nossa palestra e eu deixo mais uma mensagem do giz à nuvem, né? A gente começou lá no quadro branco, no quadro negro, que era o famoso, né? Que na verdade não era negro, era verde, mas a gente falava do quadro negro e agora a gente chegou na nuvem, no mundo conectado, né? Então não precisamos escolher entre giz e nuvem. Não preciso. Eu consigo associar os dois. Podemos usar ambos para formar estudantes protagonistas, como professores também. Eu sei que nós, professores, às vezes não temos formação para isso. Mas se eu pesquisar, procurar ali um cursinho básico, ou for ouvir um vídeo, anotar alguma coisa, eu vou conseguir fazer isso. Então, eu falo mais uma vez, não precisamos escolher entre giz e nuvem. Podemos usar ambos para formar estudantes protagonistas, para formar professores protagonistas, para formar uma sociedade protagonista, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, deixo o meu contato aí, meu e-mail, minhas redes sociais, meu site, onde você consegue acessar artigos, capítulos, games, né? Na verdade, os games eu acho que está bloqueado, mas é só entrar em contato comigo pela rede social, a gente vai conversando. Qualquer dúvida, curiosidade, você pode entrar em contato. Novamente, eu agradeço vocês por estarem aqui no Congresso Nacional do Ensino de Ciência e Biologia, né? No sexto Conecebio. E quem sabe nos próximos anos a gente se vê novamente. Um grande abraço para todos e se precisar, entre em contato. Em contato, né? Perdão. Tchau, tchau.